Nardon Inácio, editores e consultores, há 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Planalto conectando destino, conectando pessoas. Sulpetro, em favor da revenda e do consumidor gaúcho. E Celulose Rio Grandense, há mais de 50 anos, também contribuindo para o nosso desenvolvimento aqui no estado. E aí, Lília, como é que foi a semana? A gente não consegue conversar muito, né? Ultimamente está bem corrido, semana de organização de treinamento. Eu costumo dizer que um mês antes a gente já está organizando toda a logística, então está bem corrido. Já temos 22 pessoas para a segunda edição do Reescreva Sua História, então já superamos a meta da primeira edição e provavelmente vamos ainda continuar matriculando até semana que vem. E depois de uma coisa, como um evento desses termina e já começa a organização de outro, termina, né? Porque, já começa o outro, porque as pessoas que fazem querem indicar para a próxima turma os seus conhecidos, seus familiares, enfim. Então é um treinamento para todas as idades, para todos os desafios, desenvolve liderança, desenvolve emoção, desenvolve trauma, então a gente tem portas abertas aí para todo e qualquer tipo de problema e graças a Deus hoje temos uma equipe espiritualmente também preparada para receber todos os casos. Que legal. Bom, esse mês também vamos ter a Expo Agas na segunda metade de agosto e vamos ter também um evento do CETSEG, Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Rio Grande do Sul, que faz todo ano uma homenagem a vários empresários e tal. Isso vai acontecer aqui na sede de CETSEG, lá na São Pedro. Nós estaremos, claro, fazendo essa cobertura tanto na Expo Agas, na Fiergues, quanto do CETSEG ali na São Pedro, na sede da CETSEG. E no mês que vem, Lilian, nós vamos ter o evento que hoje é de 2 em 2 anos, era anual, e é de 2 em 2 anos hoje, que o Sulpetro realiza, reunindo todos os revendedores da região sul e do Brasil, de modo geral, e vem gente, inclusive, de fora do país. Doutor Jacotê, como é que está o amigo? Como é que vai, Silvio? Tudo bem? Bem-vindo. A ebulição, a área jurídica aí, né? Tá complicada, né, Silvio? Complicado. O cenário do país está muito difícil, né? Em todos os níveis, a gente observa que no judiciário, no próprio Ministério Público, no Executivo, no Legislativo... Para onde se olha tem tempestades. Para onde se olha tem tempestades, e tempestades assim que... Muitas criadas, né? Lastimáveis, que nada contribuem para a evolução do país, né? Que nós precisamos pensar no bem-estar do país. Eu acho que aqui o que menos se pensa no Brasil é na sociedade, né? Sociedade, né? Então, esse é o problema. Brasília é o nosso grande problema, né? A situação está muito complicada, né? Nós temos um péssimo exemplo aí, a Venezuela, né? Então eu não sei como nós vamos ficar. A questão de umas 2 ou 3 semanas, passamos o final de semana na Argentina, e eu fiquei impressionado com o nível de escolaridade dos taxistas, né? Quer dizer, eles inseridos no meio cultural, na história da Argentina, quer dizer, posicionados politicamente, né? Quer dizer, e aqui no Brasil a cultura é um descaso, a ética é um descaso também. Nós temos que ter uma retomada aí de... A grande revolução, a grande reforma que nós temos que ter é na questão ética e moral das nossas lideranças, né? Porque eles é que dão o exemplo. Veja bem assim, na questão jurídica, por exemplo, eu fico pasmo de ver certas lideranças que, quando dizem alguma coisa, tem repercussão na sociedade, como aconteceu essa semana passada com um membro do Supremo Tribunal Federal que teve uma conversa com o presidente à noite, fora da agenda. Eu acho isso aí uma coisa lamentável, né? Porque a sociedade, quer dizer, a liturgia do cargo de presidente e de um integrante do Supremo Tribunal Federal, sobretudo desses 2 poderes, é uma liturgia que tem que ser seguida à risca, ela tem que ser transparente, a sociedade tem que saber quem é quem e o que estão tratando. Então, quando tu vai depois do expediente no Jaburu ou no Palácio do Planalto, fora da agenda, não é uma coisa boa que vai se fazer. Então, logo no outro dia seguinte, esse membro do Supremo Tribunal Federal saiu dizendo um montão de bobagem, pode até ter razão em algumas coisas, mas dizendo um montão de coisas que desestabilizam as instituições e trazem prejuízo para a sociedade. É verdade. Não tem dúvida, não tem dúvida. Os representantes dos cargos públicos, eles devem ter comedimento nas suas declarações, né? Não se pode, porque tudo tem repercussão, se falar imoderadamente, né? Então eu acho que tem que haver um resguardo maior dos líderes institucionais nas suas declarações, nas suas manifestações. Até para preservar as próprias instituições, né, Jacotê? Exatamente, nas
publicizações de seus atos e ações, né? Porque, como se dizia, né? A mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que mostrar que é honesta. Que é honesta, né? Tem que provar que é honesta. Então, né? não estou dizendo que sejam desonestos, que não quero, longe de pensar nisso, mas eu acho que tem que haver uma moderação mais nas suas manifestações públicas, né? Tu até pode ter as suas posições, agora tu tem que saber expressá-las no momento certo e de forma certa e especialmente comedida. Veja bem o seguinte, ó, aliás, o presidente esteve em São Paulo, numa reunião da LIDE, uma entidade empresarial, e deixou escapar, veja só, como é importante a fala de alguém que tem autoridade, né? Deixou escapar que entre as atribuições que o governo tem, estava se estudando um aumento do imposto de renda das pessoas físicas. Ora, o presidente não pode fazer elucubrações sobre assunto que é sério e deu uma repercussão enorme na sociedade. Quer dizer, mais uma vez o presidente perdeu a oportunidade de ficar calado. Então, essas coisas, a gente sabe, tu tens a experiência também, né? Eu, como economista, trabalhei muito na área fazendária também. Eu sei que os economistas do governo e fora dele, de alguns institutos, sempre fazem esse tipo de estudos, né? Planejando medidas que podem ser tomadas eventualmente por governo, podem ser tomadas, não precisam ser tomadas, ou nunca vão ser tomadas, mas elas têm que estar preparadas. Os técnicos fazem isso. Então, eles fazem, por exemplo, a questão da imposto de renda, não é só das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, a questão de produtos, política externa, tudo isso aí sempre, os economistas trabalham em cima disso. São previsões, São previsões, exatamente, possibilidades. Então, o presidente não pode chegar e dizer isso, quer dizer, ele disse, se queimou, deu uma baita repercussão negativa, a sociedade fica o quê? Retraída, quer dizer, os empresários, a população fica com mais raiva ainda. Aí é complicado, o presidente não tem essa... Efetivamente, tudo que é dito tem repercussão, especialmente no cenário econômico, né? Agora, a grande verdade é que aqui no Brasil não há espaço mais para elevação da carga tributária. Com certeza. De tributos. Né? Porque se nós colocarmos no papel a carga tributária, né, nós vemos que 48% a 50%, né, dos bens são tributos. Então, isso aí é o confisco. Nós vivemos num sistema confiscatório. A sociedade não aguenta mais pagar. Tudo aqui é caro demais. Quer dizer, para sustentar, quanto maior o Estado, menor é o cidadão, né? Isso aí é uma grande verdade. Para sustentar esse monstro que é o Estado e essas corporações que se grudaram nas instituições... Cheias de privilégios, né? E não de direitos. Então é complicado a situação do país. Eu, sinceramente, tenho poucas esperanças que nós, se continuarmos assim, nós tenhamos algum resultado a médio prazo. Né? E existem estudos assim, de economia, e não estou falando de economistas daqui, mas lá do Paul Samuelson, que foi um grande economista lá do século passado, segundo os quais, por exemplo, existe um ponto de inflexão chamado break-even point, que chega no momento em que a carga tributária ela passa a ter deseconomias de escalas, que ele chama, ou seja, ela passa a ser, ao invés de aumentando a alíquota, aumentar a arrecadação, ela passa, aumentando a alíquota, a reduzir a contribuição, a reduzir a renda proveniente da taxação de imposto. E isso no Brasil nunca foi levado a sério. Quer dizer, claro que seria uma utopia pensar que algum governante chega aqui, vou baixar os impostos. Se fizer isso, vai aumentar a carga. Claro, vai aumentar a arrecadação, porque aqueles que estão fora, que não estão recolhendo, que estão no mercado paralelo, eles vão se inserir, porque hoje não se paga imposto, se está no mercado paralelo, porque não se tem o risco de ser pego. Agora, na medida em que a taxa baixa, que tu podes pagar, tu consegue absorver a taxação, a tributação, você vai se incorporar no mercado formal. Claro. E aí vai aumentar a arrecadação. Os Estados Unidos fez isso aí no New Deal, lá do presidente Roosevelt, na década de 30, e exatamente isso que aconteceu. O Estado fez uma intervenção grande na economia e baixou os impostos. Aí o New Deal foi exatamente isso, uma intervenção grande do Estado, mas o Estado sendo benevolente com a sociedade, quer dizer, sabendo que a sociedade tem um limite que ela suporta, e a partir do qual ela não suporta mais, e aí prejudica o Estado. Mas está comprovado que
quem pelo menos lê um pouco sobre economia, se quanto maior a carga tributária, menor a arrecadação, não é? Quer dizer, então se nós queremos que o país tenha uma arrecadação maior, para que volte, retorne à sociedade a arrecadação, nós temos que diminuir a carga tributária para que haja investimento, para que os empresários se estimulem a investir e aqueles que estão no mercado informal voltem para o mercado à formal. formalidade. Veja a questão do ISS, que todo mundo paga, a tua empresa paga, a minha empresa paga. Aqui em Porto Alegre é 5%, de modo geral. Aqui na região, nas redondezas da cidade, tem de 2%, 1,5% e 3%. O que acontece com isso? O que isso determina? Que muitos investimentos que estavam em Porto Alegre acabam migrando para esse lado, para pagar menos imposto. As pessoas não querem não pagar, elas querem pagar aquilo que elas acham razoável pagar. Então, esse é mais um exemplo, né, de que realmente a carga tributária ela é sensível a essas coisas. Quanto maior a carga tributária, menos vai arrecadar, porque menos tu vai estimular as pessoas a se formarem e estabelecerem a sua, digamos assim, a integridade no mercado formal. Né, Lília? Paga quanto por cento de imposto? É que o meu ainda está enquadrado enquanto MEI. Ah, bom, então tem algumas exceções, né? Então, mas de modo geral, aqui em Porto Alegre é 5%, eu pago 5% de ISS, que é. Aí tem mais imposto de renda, quer dizer, pô, tu acaba trabalhando assim para pagar o governo. E qual é o retorno que tu tem? Cidades buracadas, sem segurança, não tem saúde, não tem porcaria nenhuma. Esse é o maior mal. Quando a gente fala, né, eu já contei, sobre carga tributária, por exemplo, a Suíça, eu estava lendo um trabalho sobre a Suíça, em função do meu livro, que é a questão do protestantismo da Suíça, do Zwingli, do Calvino e tal. Então, a Suíça, o que acontece na Suíça? Eles têm uma carga tributária super baixa para o retorno que dá para as pessoas. Ou seja, ela nominalmente ela é mais alta que nós. Eles pagam, chega de 60% de tributação. Mas tem o retorno de tudo. A educação é paga pelo Estado, saúde, primeiro mundo. Quer dizer, isso que nós queremos. A Suécia também é outro exemplo. Sim, os países escandinavos todos, né? aquela área toda ali, é isso aí, né? E não precisa ir longe. Aqui o Uruguai, por exemplo, assim, pouco se fala no Uruguai, mas o Uruguai é uma economia estabilizada e lá a violência que tem aqui não tem no Uruguai, não. Faz uma bobagem lá para ver se não acontece o que acontece nos países desenvolvidos. Né? Exemplos bem práticos e perto, né? É verdade, não tem dúvida. Jacotê, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado, Silvio. Vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos aí para o último bloco do nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Até já.